Eu novamente aqui para nós falarmos um pouquinho sobre a segunda geração romântica no Brasil. E essa geração é chamada de ultrarromântica, porque o sentimentalismo, o subjetivismo está no seu nível mais alto, né? Exagerado. E aí nós vamos tratar um pouquinho dessas características do romantismo ultrarromântico no Brasil. E que influências ele teve? Nós sabemos que o livro, né, do Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, foi um grande influenciador também da fuga desse período ruim através da morte. E nunca uma obra se difundiu tão rapidamente nesse período como esta. Temos também as histórias de Shakespeare, né, que também retrata esse escapismo desse período. Eita, gaguejando. Mas vamos lá, para a gente continuar. A segunda geração romântica, ela trouxe como principal inspiração o poeta George Gordon Byron. Esse escritor, né, e filósofo influenciou toda essa geração. E ela foi influenciada a produzir temas de dores existenciais, de angústias da alma. Então, suas obras têm como tema a morte, o amor não correspondido, o tédio, a insatisfação e o pessimismo. No Brasil, isso não foi diferente. E o marco inicial, digamos assim, dessa geração foi feita por Álvares de Azevedo, que vai ser o ícone ou o principal poeta desse período. Quais são os aspectos essenciais do ultrarromantismo brasileiro? O desapego. Né? Lá embaixo a gente vê aí que nós chamamos também de niilismo, o desapego a tudo, né? Porque tudo é efêmero, tudo é passageiro. Então, para que apego? Para gerar mais sofrimento? Então, o sentimentalismo e a saudade permanecem. O pessimismo, o tédio e dúvida são muito característicos desse período. O escapismo também. Embora, às vezes, ele aconteça pela infância, às vezes pela saudade, mas muitas vezes pela morte. A idealização também aqui permanece, a idealização da solidão, da natureza, da mulher e até mesmo da morte, gente. Então, esse período é um período bem tenebroso, bem complicado. Subjetivismo e egocentrismo centrados principalmente nas dores existenciais, nas frustrações, no medo, porque o medo e a obscuridade também são características das produções desse período. O principal poeta ou o principal representante desse período na poesia chama-se Manuel Antônio Álvares de Azevedo. A meu ver, o melhor de todos eles, né? Contista, dramaturgo, mas principalmente poeta. Escreveu muito sobre a morte, sobre a dor, sobre enfermidade, desilusões amorosas, frustrações. E muitas vezes ligadas por influência de Lord Byron até ao satanismo mesmo. Noites da Taverna, quem puder ler, é uma obra densa, bem pesada. Prepare-se para fazer a leitura, mas é uma leitura também bem interessante. Eu quero fazer a leitura de um trecho da poesia dele, Se Eu Morresse Amanhã, para que vocês entendam um pouco das características que nós falamos. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinta em meu futuro, que aurora de porvir, que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã. A dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Então nós podemos ver aqui a morte sendo tratada também como um escape para essa dor, como a solução para essa dor. Nesse período a gente sabe também de inúmeros suicídios, mas também é conhecido como o mal do século por conta da tuberculose. Além do cenário de destruição e pessimismo, né, na tentativa de se reerguer, existe também a tuberculose, que assim como o Covid dizimou muitas vidas, infelizmente, né, atualmente no nosso período, e a tuberculose era esse vírus maldito, digamos assim,
do período ultrarromântico. Continuando então. Continuando com Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem me dera, é o dinheiro. Ele faz aqui uma crítica à sociedade, né, burguesa capitalista e, ao mesmo tempo, ele coloca a sua angústia, o seu desespero, o seu sentimento de tédio, de frustração em relação a esse período. Temos também Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu também é outro escritor bem representativo desse período, que publicou, inclusive, o poema Meus 8 Anos. Esse poeta, ele trata muito da questão da infância. Na sua poesia, o seu escape vai ser a infância. Por isso, a gente vai ler um trechinho desse poema, que retrata uma dessas características. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Bananeiras, laranjais, também aqui um culto à natureza, né, ao nacional, à nossa natureza. Temos também aí a evocação da infância. Tempo bom, né, gente? Esse tempo de infância, onde não há preocupação com nada, onde a vida é só devaneio, só sonhos, só coisas boas. Então, essa é a forma de escape também utilizada na literatura de Casimiro de Abreu. Temos outro poeta também dessa geração, que é Junqueira e Freire. Junqueira e Freire foi um monge, né? Teve alguns problemas cardíacos, morreu muito cedo, como tantos outros, como Álvares de Azevedo também, né? Morreu aos 22 anos, porque não conseguiu se recuperar, mas o problema de Junqueira foi cardíaco, mas também contribuiu muito com a poesia desse período. Sua principal obra é a Inspiração do Claustro, né? E ele vai tratar justamente desse desespero da solidão, do remorso, né? Dos inocentes, dos seus olhos. O remorso do inocente, gente. Teus olhos, o arranco da morte, martírio tratado com eloquência nacional, Ambrósio, louco, morte, são temas e são produções também suas. Temos também Fagundes Varela, patrono da Academia Brasileira de Letras, importante pessoa nesse período, mas um pouco barroco tardio, né? Ele não tem muitas características desse período, apesar de sua poesia abordar temas mais sociais e políticos. Ele tem sim temas como da solidão, melancolia, angústia e desilusão, mas ele traz muitas características de um barroco tardio. E agora nós vamos para a atividade. Espero que vocês tenham aprendido e nós vamos exercitar um pouquinho, ok? Como o tempo é curto, nossa atividade também será. Vamos lá. O desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são características da poesia do autor de Lira dos 20 anos. Trata-se de... Quem é o autor dessa Lira dos 20 anos? Álvares de Azevedo. Portanto, resposta correta, letra E. Obrigada a todos vocês mais uma vez. Espero ter contribuído e até a próxima!